agora na sua rádio Restitui Music. Força Jovem! Boa noite! Boa noite a você, querido ouvinte! Muito obrigado desde já pela tua companhia. Você está na melhor, você está na Restitui Music, no ar, Força Jovem. Porque Deus é a nossa força. Louvado seja Deus. Do meu lado aqui, missionária Josiane. A paz do Senhor, Josiane. Paz do Senhor, presbítero Wellington. A paz do Senhor a todos os ouvintes. Está no ar mais um programa para a glória de Deus. Nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade. Hoje temos um convidado especial, né, presbítero? É verdade. Glória a Deus. O jovem Tiago Nunes, do nosso grupo Renovados em Cristo. A paz do Senhor, Tiago. Paz do Senhor, missionária. Paz do Senhor, Wellington. Paz do Senhor a cada ouvinte. Estamos aí no dia de hoje. Glória a Deus. O Tiago, ele veio para trazer uma palavra da parte do Senhor para você, jovem, que está aí nos acompanhando. Fique ligadinho, que o Senhor ele vai falar com você, eu creio que de uma forma tremenda. Louvado seja Deus, né? Estamos seguindo um planejamento de todos os programas trazer um jovem do grupo Renovados em Cristo. Hoje é o dia do Tiago Nunes e ele vai estar trazendo a palavra de Deus, como a missionária Josiane já anunciou. E já você fica ligadinho aí que eu tenho certeza que Deus colocou já a palavra de bênção na vida do Tiago ali, colocou no seu coração para estar ministrando para mim e para você. Nós vamos orar, né, Josiane? Isso. Começar a programação agradecendo ao Senhor, orando, pedindo que Ele venha tomar conta à frente e fazer o querer dEle. Amém. Louvado seja Deus, soberano Deus, eterno Pai. Pai, mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor, ó Pai, é fiel, porque o Senhor tem permanecido, ó Pai, fiel para conosco. Mesmo sendo falho, ó Pai, o Senhor tem permanecido fiel, porque a tua palavra não volta atrás, não volta vazia. Pai querido, toma, Pai, esta programação nas tuas mãos. Toma, Pai, a vida deste ouvinte, ó Pai, que está ouvindo esta programação. Fala conosco, ó Pai, segundo o teu querer, a tua vontade. Usa, Pai, a vida do Tiago, Senhor, essa noite, que ele venha ser o canal de bênção, Pai, para nossas vidas, em nome de Jesus. E que esta vida, Pai, venha a ser alcançada, que este ouvinte possa sentir a tua presença. É o que te pedimos, crendo em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E aí, Tiago? Boa noite, noite de segunda-feira, como é que tá? Tô bem. E o serviço, como é que tá? O jovem, o Tiago tá com 18 anos, Tiago? 18 anos. 18 anos na presença do Senhor, há quanto tempo, Tiago? Sei. Tem um bom tempo já. Um bom tempo já, né? Pra quem não sabe, o Tiago faz um ano, Tiago, você tá conosco? Faz um ano que o Tiago faz parte do grupo Renovados em Cristo. Tiago é uma bênção na nossa vida. Ele chegou
Deus trabalhou, todos os trabalhos que tem, Ele tem nos ajudado. Antes estava um pouquinho difícil por causa do trabalho, mas agora Ele está aqui nos ajudando. Falamos com Ele rapidamente se propôs a vir e vai ser o canal de bênção nessa noite. Louvado seja Deus. Quer mandar já um abraço para a avó, para a mãe? Um abraço, minha avó, para minha mãe. Não sei se estão nos acompanhando, mas um abraço. A dona Lucy sempre acompanha, a missionária Sônia, a tia Nancy também está sempre ligadinho, D'Artagnan, estão sempre ligadinhos na programação da rádio. Josiane, segunda-feira, Josiane, graças a Deus, ontem tivemos um culto abençoado, tivemos também o culto de Santa Ceia, né? É verdade. O Senhor falou tremendamente conosco de manhã, à noite, fez-nos refletir como está a nossa vida diante do Senhor. E eu quero dizer para você, jovem, que tem a sua força, a sua juventude, a sua saúde, aleluia, use isso para fazer a obra do Senhor. Hoje, antes de vir para o programa, eu estava à tarde, né, falando com a minha prima. Ela é ali de Paraibuna. Eu não sei se os irmãos lembram, eu estava sempre pedindo oração por ela, que ela estava e ela precisava de um transplante, e ali a gente sempre apresentando ela, né, para Deus trabalhar tanto na vida espiritual, né, que ela não estava indo em igreja nenhuma, né, e ali o Senhor trabalhou, ela tem feito obras ali beneficentes, conseguiu fazer o transplante, né, a qual ali os seus irmãos eram compatíveis, e hoje eu estava conversando com ela, e ela, até perguntei se ela tinha pedidos de oração para fazer. E ela passou alguns nomes aqui para mim, eu anotei no caderno, né, da Ana Paula, o Sebastião, a Edna Magali. Ela disse que são inúmeras vidas que ela conheceu ali. Algumas fizeram o transplante, outras já estão em fases difíceis, né? Ali, progrediu ali a doença, mas eu disse para ela que Deus é poderoso para curar, que Deus tem todo o poder para fazer uma grande obra nessas vidas. É verdade. A Ana Paula, ela disse que teve ali um câncer de mama e acabou depois, ela fez a cirurgia, só que acabou se alastrando, né, como se ela estivesse já esperando, né, a morte, mas eu disse para ela, Deus, Ele é poderoso para fazer a obra nessa vida. Se Deus quiser curar, Ele tem todo o poder para fazer. É verdade, eu disse para ela acompanhar o nosso programa. Hoje ela tinha um compromisso, mas ela disse que vai começar a nos acompanhar ali de Paraibuna. Eu já mando um abraço para ela, Suelen, para minha tia, meu tio, meus primos ali. Fico muito feliz ali de ver como o Senhor deu vitória para ela. E é interessante, presbítero, que essa doença, ela tem que ir todo mês para São Paulo fazer uma bateria de exames, porque pode voltar. Mesmo você fazendo o transplante, a doença ela pode voltar. Então, ela tem que ter um acompanhamento. Os médicos dizem que é por 5 anos, né, que é a garantia que os médicos falam que há a cura devido ao transplante. Então, faz 2 anos que ela fez o transplante. Então, nesse meio tempo, muitos que já fizeram, ela relatou, morreram, né, mesmo fazendo. Ali o corpo, mesmo assim, não reagiu da maneira devida, o câncer voltou. Então, vamos orar. Eu vi ali nos status dela, essa moça Ana Paula, presbítera, ela até escreveu uma música, né, um louvor assim a Deus, falando, não temerei. Eu escutei, ela mandou para mim, falando que Deus estava com ela, ela não ia temer o que pudesse acontecer na vida dela. E aquilo ali me impactou muito, porque eu vi, né, fotos, muitos jovens nesse estado, passando por enfermidades. E eu e você temos saúde e muitas das vezes não valorizamos a saúde que nós temos, a disposição. E eles estão ali lutando a cada dia por suas vidas. Aonde eu quero chegar, jovem? Valorize você que está na presença do Senhor. Valorize a sua família, a sua vida. E principalmente a salvação, de você estar na presença de Deus, que é algo glorioso. Então, use a sua força, jovem, para pregoar o Evangelho. Tem vidas perecendo, e às vezes eu e você, não é, presbítero, reclamamos da nossa vida, enquanto tem vidas ali não sabendo o amanhã, só esperando a morte bater a porta. Que nós possamos nos
nos conscientizar nessa noite, apresentar essas vidas que estão nos hospitais, desde criança ao adulto, que estão com essa doença terrível que tem atingido hoje em dia, né, o câncer. É uma doença que tem se alastrado de uma forma muito grande, que nós possamos se compadecer dessas vidas e orar por elas. Louvado seja Deus, né? Temos que apresentar, porque das últimas décadas para cá, as décadas passadas, não se ouvia falar no câncer, em depressão. São as doenças do século que têm acabado, têm levado muitas vidas à sepultura. Mas o nosso Deus é aquele que traz a cura, o nosso Deus é o Deus da vida. Hoje pela manhã aqui teve um relato da pastora Laide, ela estava falando justamente isso, missionária, que ela foi curada de diversos caroços, diversos cânceres malignos que saíram do corpo dela, ela foi curada. E à tarde também nós tivemos a missionária Ondina falando que estava desenganada pela medicina com um problema de voz, onde a voz dela estava sumindo, ela estava perdendo a voz. E a medicina falou para ela que ali com o tempo ela não ia ter fala. E ela veio à igreja, buscou o Senhor numa vigília, Deus curou ela. Hoje ela está cantando, está falando, esteve aqui pregando a palavra hoje. Então, irmão, para que eu estou te contando isso? Para que você possa entender que Deus ainda trabalha. É verdade. Isaías 55 aqui eu quero deixar para vocês, para você ouvinte, para você entender. Isaías 55 no versículo 6 diz aqui: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, querido, o meu e o seu dever é adorar o Senhor. E nas situações difíceis, não procure ajuda onde não vai ter solução, né? O nosso ajudador, o nosso amigo, aquele que nos ajuda a todo momento, é Jesus Cristo. É Ele que peleja por nós, é Ele que chora a Deus Pai em nosso favor, que suplica com gemidos muitas das vezes inexprimíveis. Aleluia, para nos dar a vitória. É verdade. Aleluia. Então, jovem, adulto, criança, como diz a irmã Ed, né? A criança de 0 a 100 anos, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, que você vai ver que Deus vai mudar a tua história, mudar a tua vida. É ou não é, Tiago? É isso aí, o Tiago é um pouco meio calado, mas daqui a pouco quando esquenta é igual locomotiva. Você vai jogando brasa, quando pega fogo, rapaz, você vai ver daqui a pouco. É verdade, aleluia. O Senhor é maravilhoso, né? Nós temos que ser gratos a cada dia pelo Senhor ter nos dado fôlego de vida e, como foi lido aqui na palavra do Senhor, buscar a Ele enquanto se pode achar. Você tem vida, ainda há esperança para você aí que está parado, está com dificuldade, até enfermo, como nós falamos. Busque a Deus, procure o seu refúgio, o seu socorro nele, porque a vitória, ela é certa, porque você não está buscando no homem, mas está buscando naquele que tem todo o poder para mudar a sua história. Aleluia, Deus. Nós já gostaríamos de mandar um abraço para o grupo de jovens renovados em Cristo, para o jovem Jonatas, a Karina, o André, que está nos acompanhando nessa noite, a jovem Daniela também, que Deus abençoe você, o irmão Sérgio, continue nos acompanhando. Nós vamos ouvir um louvor agora, presbítero? Vamos ouvir um louvor abençoado aqui do Leandro Borges, Deus e Eu. Medite na letra desse louvor, que você vai ver como que fala aos nossos corações. E eu quero também mandar um abraço aqui para Janaína Rosa, uma colega minha de trabalho. Deus abençoe sua vida. A Sônia Santos, que está acompanhando. A Terezinha Rien, Deus abençoe. E o Jorge Henrique, que está aqui acompanhando aqui na sala de vídeo aqui pelo Facebook. Deus abençoe a vida de vocês. Continue aí que tem bênção para a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus.
Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse, vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, Ele disse, Leandro, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. E agora? Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós, só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, mais ninguém. Lugar de rasgar a alma é na presença de Deus. Não desabafa no Facebook não. Faz o que Mateus 6:6 diz. Entra no quarto, fecha a porta e conta tudo pra Ele. Conta em segredo, porque publicamente Ele vai te honrar. E hoje eu sou igual criança mimada. Não pisa em mim porque eu conto tudo pro meu pai. Eu conto, eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. A partir de hoje é você e Deus. E não se fala mais nisso. Louvado seja Deus. A partir de hoje, coloque aí, determine sobre a sua vida que é você e Deus e mais ninguém. Porque é Ele que vai te carregar no colo, se preciso for, nos momentos difíceis. Ele é o nosso amigo fiel, né, Josiane? É verdade. Não existe melhor amigo do que Jesus Cristo. E como disse esse louvor, entre no seu quarto, feche a porta e se derrame na presença do Senhor. Conta para Ele as suas tristezas, aquilo a qual está no seu coração. Seja sincero com Ele, que Ele está pronto para te ouvir, para te ajudar nisso que você está passando. Aleluia. Porque Deus, Ele está só esperando o momento de você se achegar a Ele. A palavra do Senhor diz que chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então você precisa dar um passo. Você precisa ir de encontro a Ele para que Ele venha de encontro a você. E isso em oração. Jovem, meio ao seu desespero, a sua frustração, clame ao Senhor, que Ele entende o seu gemido, entende a sua lágrima, até quando você não tem palavras, como Ana. Ela estava tão desesperada, tão aflita, que as palavras nem saíam dos seus lábios, mas o Senhor entendia aquilo a qual estava afligindo o seu coração. Porque tem hora, presbítero, Tiago, que nós jovens ficamos sem saber o que fazer, não sabemos para onde ir, achamos muitas das vezes que falar para um amigo vai resolver, mas não. Fale com Jesus Cristo. Ele é o melhor amigo a qual você pode ter. Sabe por quê? Que no momento difícil ou na bonança, Ele nunca abandona você. Muitos, né, presbítero? Na hora que está tudo bem, Ele fica do seu lado. Mas quando o caldo entorna, eles vão embora. Larga você sozinho no meio da dificuldade. Aleluia. Mas aquele que é verdadeiro, Ele permanece conosco, Ele nos assiste em nossas fraquezas, mas nós precisamos falar com Ele, clamar para que Ele venha nos ajudar. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu gosto muito desse louvor, e baseado em cima do que a Josiane, né, pegando o gancho do que a missionária Josiane falou, esse louvor me lembra quando eu estava precisando de uma solução, e só Deus podia me dar a solução. E eu entrei no meu quarto,
me derramei ali em lágrimas. O Senhor me respondeu imediatamente, querido, através da palavra dele. Eu pedi ao Senhor ali no momento que o Senhor falasse comigo através da tua palavra, crendo que a Bíblia é a boca de Deus aqui na terra para falar conosco. Eu pedi uma palavra do Senhor, o Senhor me respondeu ali de imediato, missionária Josi, e com 5 dias depois eu estava com a minha vitória nas mãos. Foi no momento que só Jesus Cristo podia passar, o nascimento do meu filho. Quem me conhece sabe da história do meu segundo filho, que nós tivemos um problema com o nascimento dele. Eu entrei com o Senhor me falou ali, me respondeu de imediato através da Bíblia, e com 5 dias ele que estava na UTI neonatal, saiu sem uma lesão, graças a Deus, hoje tem 5 anos de vida, está firme e forte. Isso é o Senhor que faz. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está por perto. Entra no teu quarto, fecha a porta, fale ao teu pai em secreto, que em secreto ele te responderá. Não precisa falar, mas muitas das vezes nós buscamos ajuda no vizinho, na mãe, às vezes é você e Deus. Às vezes Deus quer te dar experiência, intimidade com Ele. Eu falei aqui de 2 bênçãos, contei 2 testemunhos, uma da pastora e uma da missionária. Agora te contando uma que eu vivi, que eu precisei, uma experiência minha. Então faça que nem eu, que nem muitas pessoas. Tenha fé neste Deus, tenha fé em Jesus Cristo. Clame a Ele, que eu tenho certeza que Ele vai pelejar por você. Glória a Deus. E também você que tem um pedido de oração, faça, mande para nós. Se quiser ligar também, o João Vitor está pronto para te atender no 3028 5765. Também peça o seu louvor. No final do programa, como sempre, estaremos intercedendo pelos pedidos de oração, crendo na vitória de cada um de vocês. Aleluia. Presbítero, eu gostaria de mandar um abraço e a paz do Senhor para Carol Lopes. Ela sempre tem nos ajudado. Que Deus abençoe a vida dela. A diaconisa Marilda também, que acabou de entrar aqui para nos assistir. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Nós já vamos de comercial e daqui a pouco nós voltamos. Fique ligadinho, daqui a pouco a palavra do Senhor aí com o jovem Tiago. Louvado seja Deus. Restitui Music, levando a palavra de Deus. Rádio Restitui Music, levando a palavra de Deus.
Louvado seja Deus. Voltamos aqui, é rapidinho, é só para molhar a garganta mesmo. E agora nós vamos para o melhor momento da programação. Já ouvimos testemunhos, louvores, né? Pedimos desculpa que nós tivemos um probleminha técnico aqui no som, na hora do louvor, mas graças a Deus já resolveu. E agora nós vamos adorar o Senhor, meditando na tua palavra, meditando na Bíblia Sagrada do Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que Deus já colocou aqui na vida do nosso jovem aqui uma palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Mandar a paz aqui para a Sônia Feliz, que está ligadinha conosco, né? Sônia Feliz, que é a avó do nosso irmão Tiago Nunes, Glória a Deus. do jovem Tiago, e ao capelão pré-militar Antônio, que está ligadinho aqui também conosco. Deus abençoe a vida de vocês. Varão, vamos então a palavra, Tiagão? Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Gostaria que os irmãos, se puderem, abram as vossas Bíblias em Ezequiel 37, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, que farei entrar em vós o Espírito, e viverei, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Agora aqui no versículo 12. O versículo 12. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das suas sepulturas, ó povo meu. Esse é um momento do povo de Deus que Israel tinha sido capturado, levado cativo, e o Senhor tinha feito suas promessas que iria restaurar Israel. Porém, o povo ainda estava muito sem esperança. Já achavam que estava tudo perdido, iam viver presos, e que as promessas de Deus não iriam se cumprir. Então Deus usa o profeta Ezequiel e o leva em espírito a um vale de ossos secos, para mostrar que ele iria fazer da forma dele, que aqueles ossos representavam Israel, que estavam secos, sem esperança, mas Deus iria levantá-los de alguma forma. Aleluia. Assim como, trazendo nos dias de hoje, muitos de nós recebemos promessas de Deus. E primeiro, como Ezequiel fez, Deus mandou ele profetizar, e ele questionou para Deus: Mas Senhor, tu sabes. Eu mesmo posso dizer isso de mim. Deus me fez promessa, disse que eu seria um pregador. Oh, aleluia. Glória a Deus. E muitas vezes eu questionei: Mas Senhor, eu tenho vergonha, sou tímido, como? E ele voltou a dizer: Será Glória da a minha Deus. maneira, não. Acalme-se. É, Jesus. E
assim, Deus usou Ezequiel para falar com o povo que o povo não tinha mais esperança. O povo disse que até os ossos estavam secos, estava cortada a esperança. Porque vemos no capítulo anterior que Deus vem e o capítulo anterior Deus começa a restaurar. Ele vem e traz um ataque que destrói todos os ídolos, outros deuses e outras religiões que estavam em vigor ali. Mas ele poupa o seu povo. Por amor ao seu povo. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Nós vemos que para Jesus trabalhar, ele teve que primeiro quebrar, né, os ídolos, tirar aquilo que não agrada a Deus, né? Para ele poder concretizar e leva Ezequiel, o profeta Ezequiel ali, ao vale de ossos secos, né? Sim. Há vários exemplos que Deus ele primeiro pede para ser retirado aquilo que está impedindo a obra de Deus. Como por exemplo Gideão. Quando ele chama Gideão, ele pede para Gideão destruir os postes e ídolos, para depois sim ir à guerra contra os midianitas. Aleluia, Deus. É verdade, né? Quando estamos passando por um momento de guerra, nós precisamos tirar aquilo que nos atrapalha para nós vencermos essa guerra. Então tem algo que nos impede de ser vitoriosos. E Deus pede para arrancar. Pode ser no seu coração uma mágoa, uma tristeza. E você tem buscado ajuda. Perdão, gente. E minha garganta é a hora que seca. E não tem obtido êxito. Então você tem que olhar para dentro de si, se examinar. Ver o que está atrapalhando você de progredir na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós vimos que o povo de Israel chegou ao ponto de ficar, né, como Ezequiel diz, ossos secos, sequíssimos, ao ponto de dizer assim, mortos espiritualmente falando. Deus via o povo de Israel como um povo morto, sem seco, sem o Espírito de Deus. E nós, nos dias de hoje, corremos esse risco. Quando nós andamos em desobediência à palavra do Senhor, quando fazemos aquilo que desagrada a Deus, quando pecamos contra o Senhor, nós vamos ficando secos. Por quê? Porque o Espírito Santo vai saindo de nós. O pecado nos afasta de Deus, né, Josiane? E cada vez que nós fazemos aquilo que não agrada ao Senhor, nós vamos se tornando secos. E a Bíblia é bíblico, diz que no final do tempo o amor de muitos esfriaria. Então nós vemos coisas hoje assim que se falam, nossa, mas por que a pessoa está nessa tolerância zero? Não tem mais amor, compaixão. Não vamos generalizar, né, no contexto, mas vamos dizer que a maioria do povo hoje está vivendo sobre isso.
Mas Deus é bom. Louvado seja Deus. Queridos, então, como nós estávamos dizendo, o que nos afasta da presença do Senhor, o que nos deixa, como o texto diz aqui, ossos secos. Hoje nós vemos, quando andamos aí pelo mundo aqui, perto, longe, vemos pela internet, as pessoas hoje secas, pessoas muitas das vezes já não tem mais o Espírito de Deus, não tem aquele amor ao próximo, né, Josiane? Então Ezequiel vai ali, Deus leva Ezequiel a um monte de ossos secos e fala a Ezequiel, profetiza. Deus estava testando Ezequiel, provando Ezequiel, profetiza que eu sou contigo. Muitas vezes Deus quer nos levar àquela vida que está ali precisando de uma palavra, quer nos usar como um canal de bênção, assim como quis usar, como usou, né, Ezequiel. E nós muitas das vezes fazemos igual Ezequiel, questionamos, né? Senhor, mas tu sabe essa situação, por que ele parou ali, né, Tiago? Meu Deus. É interessante que ele estava num estágio que já estava só o osso. Né? Já tinha perdido a carne, tudo. Né? Quando a gente morre, vai se decompondo, já estava ali nos ossos. Não tinha mais nada. Ou seja, não tinha esperança alguma daquilo voltar à vida. Verdade. Por isso que Deus pergunta para Ezequiel, para ver a fé dele, se ele estava confiando na palavra do Senhor, que Deus disse que restauraria aquele povo. Muitas das vezes o Senhor tem nos feito promessa, mas você tem olhado para o seu vale, e você tem visto morte, não tem visto mais vida, e você tem falado, mas Senhor, como vai acontecer algo no meio desse vale? Foi a mesma coisa que Ezequiel, ele presenciou ali. Eu sempre, quando eu vejo essa passagem, eu fico imaginando se fosse eu andando no meio daqueles ossos, não é, Tiago? Eu também faria o mesmo questionamento, eu ver só osso ali. Verdade. Mas nós temos, como um povo de Deus, não é, presbítero? Ele ali como um profeta, ele tinha que crer na palavra do Senhor. Por isso ele foi sábio na sua resposta. Senhor, tu o sabes. Né? Porque Deus é que tem todo o poder para restaurar as vidas. Né? O que ele quis dizer, Senhor, o Senhor pode fazer, é o Senhor que sabe. Porque eu, na minha limitação humana, nada eu posso fazer. Verdade. Mas diante da palavra de Deus, ele profetizou. Imagina que loucura se ali ele estava naquela visão. De repente eu e você entrasse dentro de um cemitério. Vamos ver nos dias de hoje, presbítero. E Deus começasse a falar, anda no meio dessa sepultura e começa a profetizar que eu vou levantar aqui um grande exército. Pode ser que vidas nos olhariam e falariam, mas que doido, o que esse jovem está fazendo ali? O que ele está falando no meio desses mortos? Não é verdade? Mas é isso que o Senhor se agrada, quando nós cremos na palavra dele e obedecemos. Ezequiel começou a profetizar. E o que aconteceu, Tiago, quando Ezequiel começa a profetizar naquele vale? Quando ele começa a profetizar, ele ouve um ruído. E cada osso, o incrível é que, diz a passagem, que estavam ossos pelo Separados, chão, né? separados, espalhados. E começa a se juntar cada osso no seu osso. Glória a Deus. E começa a nascer nervo e depois se estende a pele. E diz a palavra que eles parecem como pessoas, só que sem vida. Então Deus manda profetizar de novo. Profetiza sobre eles o Espírito. É o mais importante. Glória a Deus. O Espírito de Deus é o que importa na nossa vida, né, Tiago? Sem ele não somos nada. É verdade. Tem um Aleluia. louvor muito bonito da Damares, né, que fala consolador, né? Muito bonito este louvor. E é dessa forma, pode estar na sua vida, jovem, querido ouvinte, tudo espalhado, você está olhando, está tudo virado, um boné velho, como aí diz o ditado aí fora, né? Tudo para lá, tudo jogado, longe, afastado. Mas quando o Senhor quer trabalhar, ele vai juntando, né, Tiago? Vai juntando. Ele vai usando, profetiza. É o que ele fez com Ezequiel. Então, talvez a palavra para você nessa noite é profetiza. Não olha para o vale. Não fica olhando só o vale. Vale não é lugar de matar crente, né, José? Vale é lugar de experiência e de vitória na vida do cristão. Essa é a palavra que eu profetizo. Não
Não deixe que a situação te mantenha longe de Deus. E não perca a esperança. Mantenha a esperança em Deus. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Olhe para o alvo. É o Senhor Jesus. Aleluia. Tremenda palavra. Ah, eu não sei você, mas aqui o negócio aqui tá meio estreito aqui. Ó. Jeová tá passando aqui. Eita glória. Palavra tremenda, hein, Josiane? É verdade, é interessante quando ele falou que houve um ruído. Quando nós começamos a crer na palavra de Deus, as coisas começam a acontecer. É interessante, Tiago, que quando ele começa a profetizar, eles já não levantam já inteiros, né? De repente, como o Tiago disse, os ossos começaram a se juntar, cada osso no seu osso, que eles estavam todos separados, né? Depois foi crescendo carne, nervos, cada coisa de cada vez, uma coisa após outra. Que no meio desse vale que você tá, você só vê o deserto, terra, sequidão. De repente o Senhor coloca uma fonte ali, de repente aparece uma plantinha ali do outro lado, aos poucos vai florescendo no meio desse deserto e Deus te ajuda a ser vitorioso. Então creia na palavra do Senhor. E ali a última coisa que aconteceu foi o Espírito, né, que foi soprado sobre aquele exército. Depois que colocou tudo no seu lugar, apareceu a carne, os nervos, os ossos, estava ali tudo certinho. Ele mandou o quê? O Espírito, né? Veio o Espírito dos 4 ventos e entrou sobre aquele grande exército e se levantou um exército numeroso. E esses ossos estavam secos e sem esperança. Então você que está sem esperança, creia, aleluia, naquilo que Deus te falou, como o presbítero também disse. Mesmo que esteja tudo fora do lugar, se o Senhor disse que você vai vencer, você vai vencer. Ele disse que restauraria, aleluia, o povo de Israel. E no momento certo, Ele restaurou o povo. Talvez você está como o povo de Israel. Você saiu errante. Você saiu da presença do Senhor e começou a se misturar com ídolos, com as coisas deste mundo, e deixou o verdadeiro Deus. E você está sem esperança, sem saber o que fazer. Se volte para esse Deus, que Ele vai trazer vida novamente para você na presença dEle. E você que ainda não conhece esse Deus, aleluia, você está morto espiritualmente falando. Jesus quer te dar vida, e vida com abundância. Venha para a presença dEle, deixa seus fardos, suas cargas nos pés de Jesus, que Ele vai te levantar novamente. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza, Tiago, que esta palavra falou com o ouvinte nessa noite. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor é lançada, ela não volta vazia. Se o Senhor colocou no teu coração esta palavra, foi porque alguém estava precisando ouvir. E eu tenho certeza que a partir de hoje, esta pessoa vai começar a ter uma visão diferente, mesmo ela estando no vale. Mesmo ela estando em dificuldade, olhando para si mesmo, se achando incapaz, se achando aí que não dá mais jeito, que perdeu a esperança, está na extrema. Mas Deus é aquele que dá jeito. Foi como o Tiago disse aqui na palavra do Senhor: eis que abrirei a vossa sepultura e vos tirarei de lá. Só Ele tem poder para fazer isso, querido. Não, a medicina não tem poder para tirar a vida e te devolver a vida, mas Deus tem. Cristo Jesus tem este poder, porque Ele foi dado pelo Deus Pai. Então você creia que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele nós não veremos a Deus. Sem Ele nós não vamos herdar a vida eterna, aquilo que Ele está preparando para nós, a morada celestial. Deixe de lado o seu vale, deixe de lado a situação negativa. Creia que o Senhor Jesus Cristo começa a profetizar em vez de amaldiçoar, né, José? Porque a Bíblia diz que a mesma boca que abençoa é aquela que também amaldiçoa, Tiago. Muitas das vezes a situação, em vez de nós clamarmos o Senhor, nós ciramos, murmuramos e acabamos pecando contra Deus. Porque Ezequiel, mesmo sendo um profeta, foi provada a fé de Ezequiel. Muitas das vezes Deus nos prova diante do vale.
E Ezequiel, com sua sabedoria ali humana, falou: Senhor, tu sabes. Então entrega na mão do Senhor. Fala: Senhor, a situação está difícil, mas tu sabes, porque eu sei que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Aleluia. Querido, que você fique com essa palavra, medite nessa palavra, que o mesmo Deus que ressuscitou esses ossos sequíssimos, ressuscitou o povo de Israel através do profeta Ezequiel, ele quer trabalhar na tua vida. Profetiza na sua vida, começa a falar bênção para você, em vez de falar maldição. Começa a profetizar que Deus vai te dar vitória, que a situação está difícil, mas a porta está fechada, Deus vai abrir, porque Ele abre porta onde não tem parede. É Ele que nos dá o nosso alimento, o nosso sustento. Foi como o Tiago disse: o que seria de nós se não fosse o Espírito Santo de Deus? O que seria do povo de Israel se não fosse o Espírito de Deus? Louvado seja Deus. É ou não é, Tiago? Graças a Deus. Deus abençoe a vida do Tiago por ter aceitado o convite, né? É estreito mesmo, ficando nervoso, né? Mas assim, é assim que Deus começa a trabalhar. Eu também passei por isso, né? Assim, dessa forma Deus vai trabalhando. Eu creio que Deus vai usar muito esse jovem para levar a palavra do Senhor, para ir aonde muitos não querem ir. O Senhor vai levar você, Tiago. Pode ter certeza que Deus vai te capacitar. A capacidade vem dele. Quem capacita é Ele. E se Ele fez promessa, Ele é fiel para cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não é isso, Josiane? É verdade, eu até falei para ele agora há pouco que do mesmo jeito que ele questionou Deus, eu também questionei, que Deus disse que eu pregaria o evangelho dele. Eu falei: mas como? Eu sou tímida, como eu vou falar? Irmãos, eu só falava com quem eu tinha essa intimidade mesmo. Eu era difícil de falar em público, eu não conseguia na escola apresentar trabalho. Se fosse para ler, eu lia, mas para falar assim, eu não conseguia. Mas o Senhor, Ele cumpriu tudo que Ele falou sobre a minha vida em relação ao ministério que Ele faria. Então, Tiago, não se preocupe, você já está dando os primeiros passos, aceitou aqui, veio fazer a vontade do Senhor. Eu lembro que a primeira vez que eu preguei 15 minutos e olhando para o relógio, eu nem consegui olhar para a cara dos irmãos, tinha um relógio no fundo da igreja e eu fiquei assim, que eu não queria olhar para as pessoas e não vi, parecia que a hora não passava nunca. E o Senhor, Ele vai trabalhando, Ele se agrada, né? Que Deus te abençoe por essa palavra, que eu creio que Deus vai levantar pessoas que estão mortas, estão aí dentro dessa sepultura. Deus vai levantar você e vai te dar esperança novamente, como diz ali na palavra do Senhor, que a árvore, mesmo cortada, aleluia, ela vai brotar, porque quem traz vida é Jesus Cristo, e Ele dá vida aonde não tem, dá esperança para aquele que está sem esperança, aleluia. Então creia que você vai ser mais que vencedor pelo nome de Jesus Cristo. Vamos fazer a oração nessa noite, presbítero? Vamos. Vamos estar clamando diante desta palavra, profetizar vida para os nossos ouvintes, né? Para os jovens que estão tristes, pensando em parar, porque está no mar aí, revolto, no vale, e vale não é lugar de morte, mas é para você atravessar, lugar de adquirir experiência com Deus, para você seguir avante. O Tiago tem algum pedido de oração? Que os irmãos continuem orando pela minha vida, pela minha família, especialmente pela minha mãe. Amém. Vamos estar apresentando sua família, sua mãe. Mais alguém? Só? Presbítero? Quero pedir também, né, pela minha família e apresentar, continuar, né, a vida do jovem Micael, que está passando por um momento difícil. O nome dele já está no caderno aqui, mas nós vamos estar clamando por ele, porque só o Senhor para nos dar força, nos dar graça nos momentos difíceis. Ele está passando por um vale, mas eu creio que Deus pode mudar a história, se assim Ele permitir, né? Glória a Deus. Então vamos estar apresentando. Eu também quero apresentar os pedidos que foi feito pela minha prima ali de Paraibuna. É verdade. A Suelen. Ela pediu também oração por ela, né, que ela tem tido acompanhamento depois do transplante. Que Deus venha ali alcançar a sua vida, os seus familiares. Também gostaria de mandar um abraço para o meu primo Felipe, meu primo ali do Novo Horizonte, está nos acompanhando. Oh, maravilha. Acabei de ver aqui o Felipe. Que Deus abençoe. Felipe, manda um beijo para a tia, para sua mãe aí. Que Deus abençoe vocês ricamente. Para a Jéssica também, o Danilo,
o irmão Leci, o Diego, o Domênico, a pastora Laíde, a Gláucia também, que trabalhou comigo, a Bruna, a Sabrina, a Marilda, ela disse que ia pedir um louvor, eu acho que não sei se ela saiu aqui e acabou não pedindo, mas que Deus abençoe, Marilda. Faça seu pedido aí, que no próximo programa a gente vai tocar o louvor para você, tá bom? Que Deus abençoe vocês ricamente. Então fique ligadinho conosco, aqui está o caderno de oração. Nós estaremos apresentando essas vidas aqui, né, a qual eu mencionei da minha prima, coloquei aqui os outros pedidos que têm sido feitos na rádio, pedidos dos jovens da nossa igreja. Está tudo aqui escrito nesse caderno e nós vamos apresentar nessa noite. O jovem Tiago vai nos ajudar a estar orando por essas vidas, crendo que o Senhor irá trabalhar, não é, presidente? Quem opera, quem faz o milagre é Deus. Nós só estamos aqui intercedendo. Nós só estamos fazendo um papel de cristão que é interceder, né? É clamar, pedir ao Senhor, lançar a angústia, né? A Bíblia diz, lançai sobre mim toda angústia, porque Ele tem cuidado de vós. Então vamos pedir para o Senhor, que é Ele que faz o milagre, é Ele que opera. E a Bíblia vai nos garantir que operando Deus, quem impedirá? Então essa é a nossa garantia, querido. Fique firme com o Senhor. Vamos unir a nossa fé agora num ato de fé. Vamos clamar com fé, né? Porque a vitória do meu irmão tem que ser a minha vitória, né, Josiane? É verdade. Aleluia. Então vamos estar clamando nessa noite. Deus, em nome de Jesus, Sim, meu Pai, Deus, que o Deus Senhor de possa poder, Deus nessa de hora maravilha. alcançar, Pai querido, Senhor, apresentamos cada a Ti ouvinte a que cada, está, Senhor, nos Senhor, pedido, acompanhando Senhor, nessa Deus, programação, Pai, nessa Senhor noite. Jesus, Pai, trabalha em cada conhece, vida, Senhor sabe, trabalha em cada Pai, coração, Senhor. Traga, meu Senhor, Deus, esperança, Pai, a traga trabalhar, vida, Senhor Pai, Jesus. aonde já não tem, Pai meu querido, Deus, tira a visita, Pai, tristeza, este aí que tira está a na angústia, situação, Senhor, Pai, a qual Pai, tua que todo palavra foi espírito de pregada. depressão, Pai, toda Meu Deus, a quem opressão manda agora, maligna, Senhor caia Jesus, por terra ó nessa Pai. noite, Todo restaura, projeto, Pai, ó essas Pai, vidas, toda a aqueles obra que das pararam no trevas, meio Senhor do caminho, Jesus. Pai, Visita, aqueles Pai, que este perderam, jovem. Jesus, Visita, Pai querido, ó Pai, este irmão, esta irmã, que está, ó Pai, desanimado, que está fraco, Senhor Jesus, querendo, ó Pai, dar um tempo, Senhor, querendo parar na caminhada. Oh, Espírito Santo de Deus, visita ele, ó Pai, nesta noite. Renova, Pai, as forças dele. Visita, Pai, ele de uma forma grandiosa, Pai. Deus, entra a trabalhar, Senhor. Sim, meu Deus, toma nas tuas mãos, ó Pai. Concede a bênção e a vitória, Pai, para o teu servo, para a tua família, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Envolva, Pai, ele com o teu manto da proteção, o manto, ó Pai, das bênçãos e da vitória. Guarda, Senhor Jesus, ó Pai, esses pedidos, Senhor, que foram apresentados, Senhor. Entra, Pai, a dar saúde. O Senhor é médico dos médicos. O Senhor é o dono da vida, Pai. Operando, Senhor, quem impedirá, Senhor? Entra, Pai, a trabalhar, Senhor. Dá força, Pai, dá ânimo, Senhor. Renova, Pai, a cada dia, Senhor, a confiança. Aumenta, Pai, a fé, Senhor Jesus. Pai, visita, Senhor Jesus, os leitos, Pai. Sim, meu Deus, o Senhor é aquele, ó Pai, que dá vida, Pai, quando a medicina diz que não tem mais jeito. Oh, Espírito Santo de Deus, toma, Pai, e dá vitória, Senhor. Dá vitória, Pai. Entra a trabalhar, Senhor. Pai querido, da vida, Senhor Jesus, ó Pai, a esses nossos servos. Renova, Senhor. Entra, Pai, a trabalhar, Senhor, em nome de Jesus. Tu és maravilhoso, poderoso, ó Pai. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Oh, Santo, Santo é o Senhor. Sim, meu Deus, entra a pelejar, Senhor Jesus. Vai dando força, vai dando graça, Senhor. Oh, Pai, visita, Pai, a vida de cada um nessa noite, ó Pai. Envia o teu anjo, Senhor Jesus. Que ele dê um sentir forte, ó Pai, fortalecido, ó Pai. Pai, nós cremos, ó Pai, no teu poder, no teu agir, Senhor. Sim, meu Deus. Oh, Espírito Santo, ser com eles, ó Pai. Ser com cada pedido, Senhor Jesus. Trabalha, Senhor, sobre qualquer enfermidade, Louvado Pai, seja qualquer Deus. dificuldade, Pai. Nós Entra
Louvado seja Deus. Você que apresentou, que fez o seu pedido, creia que Deus é poderoso para entrar e te dar vitória. Aleluia, Deus. Tudo é possível que crê, diz a palavra do Senhor. É verdade. Aleluia. Basta crer e deixar Deus trabalhar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Se Ezequiel não cresce, né? O que seria do povo de Israel? Mas graças a Deus, Ezequiel tinha toda a confiança no Deus ao qual ele servia. Faça como Ezequiel, profetiza mediante ao vale, profetiza que a vitória é sua em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Já estamos no final de mais um programa. A hora voa, né? Passa rápido. Mas graças a Deus, o Senhor, eu creio que Ele falou poderosamente através da palavra dEle. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês que nos acompanhou nessa noite. Deus abençoe a vida do jovem Tiago. Que você possa vir mais vezes aqui nos ajudar, verdade, tá bom? que não fique só nessa, né, varão? Deus abençoe. Uma palavra abençoada aí de Deus nesta noite. Quer mandar um abraço? Mandar um abraço a todos que estiveram acompanhando durante esse programa. A minha avó, a Sônia, minha irmã que deve estar lá junto, Thaís. Glória a Deus. E a cada um que esteve acompanhando durante esse programa. Louvado seja Deus. Nós queremos agradecer a você, ouvinte, que esteve conosco. Muito obrigado pela tua companhia. Que Deus te abençoe ricamente. Que você creia, possa crer cada dia mais e mais. Porque não há vale que Deus não te dê vitória. Vale é lugar de experiência, intimidade com o Senhor. Né, Josiane? Então, creia. Um abraço para a missionária Sônia, a pequena Thaís, a jovem Thaís, né? Vamos dizer assim. Jovem Thaís, a irmã Luci. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, aos familiares da missionária Josiane, lá de Paraibuna, aqui de São José. Deus abençoe a cada um e nos ajude aí a fazer a obra, porque muitos têm usado essa ferramenta, né, Josiane? Eu sempre falo, muitos têm usado a internet para fazer o mal ao próximo. É verdade. E Deus tem nos levantou para estar pregando a palavra dele, fazendo bem ao próximo. Então, que você continue apresentando nossas vidas em oração ao Senhor, para que Ele possa continuar trabalhando. Certo, Josi? Mais algum recado? Deus abençoe cada um. Querendo Deus, você que ainda não conhece a nossa programação, nós vamos estar aqui para a honra e glória do Senhor no quarta-feira e quinta-feira, às 20 horas, em nome de Jesus, se Deus quiser. Quem vai estar conosco quarta-feira, do jovem? Quarta-feira vai estar o jovem Michael. Jovem Michael, benção de Deus, você tem um testemunho muito bonito. Acompanhe quarta-feira, Jovem Michael aqui, nos ajudando a levar a palavra de Deus. É ou não é, Thiago? E quinta-feira, o jovem Danilo. O jovem Danilo vai estar aqui Quinta-feira, também. Jovem Danilo, louvado seja Deus. Força jovem, por quê, Thiago? Deus é a nossa Força. É, porque Deus é a nossa força. Fique com Deus até a quarta, em nome de Jesus. Tchau. Pela fé, ó mocidade, versus pecado, aquele que em Cristo está, não sei. Agora na sua rádio Restitui Music. Força Jovem!